A pecadora que roubou, entre aspas, o coração de Jesus. Hoje eu acordei pensando em adoração, em seminário de adoração, curso de adoração. Muito se fala isso hoje, né? Se você clicar agora no ao vivo no YouTube, vai aparecer vários cantores cantando ao vivo e tal. Muito se fala de adoração hoje em dia, né? Ainda mais numa geração que cresceu ouvindo Fernandinho, Thales Roberto, Diante do Trono, tantos outros cantores que ensinaram milhares de pessoas a adorar, enfim, incentivaram músicos a seguirem suas carreiras, gravarem CD. No meio reformado tem o Sylvester Kuhlman, tem Estênio Márcio, tem vários outros cristãos e grupos, enfim, mais recente agora nós temos o Projeto Sola, enfim, cantores maravilhosos que abençoam a Igreja de Deus com suas músicas. Então, muito se fala de adoração, não é verdade? E eu acordei hoje, nesse dia maravilhoso, com o céu cheio de nuvens, aquele ventinho frio, os pássaros cantando, e eu comecei a pensar sobre a adoração. E eu me lembrei dessa mulher aqui. Não que ela tenha roubado o coração de Jesus, mas ela conseguiu impressioná-lo, digamos assim. E o que essa mulher fez, né? Quando você pega o relato bíblico, pegando aqui o de Lucas, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas, e enxugá-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se esse fora profeta, bem saberia que quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. Não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não me tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Isso aqui é maravilhoso pensar nessa passagem, porque tem muitos livros sobre a Trindade, na verdade, hoje em dia. Agostinho, no passado, escreveu uma obra maravilhosa, eu creio que inigualável, ninguém vai se repetir o seu feito. E se repetir algo parecido vai ser uma espécie de plágio. Nós temos livros deleitando sobre a Trindade, nós temos pessoas que vivem falando disso, como John Piper, nós temos, enfim, catecismos, concílios, confissões de fé cheios de Trindade. E essa mulher aqui, ela, digamos assim, mesmo nem imaginando na sua mente o que seria a Trindade, ela de fato deleitou-se na Trindade, no Deus triuno, porque ela queria mais que teologia, ela queria desfrutar, queria estar perto do Senhor. E eu imagino o medo dessa mulher, dela tremendo, chorando, com medo de ser morta, mas ela, com as suas lágrimas, ela lavava os pés do Senhor e beijava
Eu imagino ela chorando, talvez, quem sabe até soluçando de tanto chorar, tremendo, com seus cabelos embaralhados ali nos pés do Senhor. Mas ela queria Cristo, ela queria adorá-lo, ela queria exaltá-lo de uma forma que eu creio que em toda a história do cristianismo nós nunca vamos ouvir falar de alguém que fez algo parecido. Nem o apóstolo João, que quando viu os pés de Jesus ele caiu no chão quase morto, nem ele fez algo tão belo. E pensando nessas coisas, pensando em impressionar, né? As pessoas hoje em dia se impressionam com muita coisa, se impressionam com filmes, com música, com tantas coisas, na verdade. E eu escrevi um texto no Gabi. Esse texto é o seguinte: na sua vida aqui na Terra, Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Lembra do hino do Stênio? Lá no barco, ao meu lado, é Deus. Quem é o homem que tranquilo? Quem é? Enfim, aquela passagem de Jesus andando sobre as águas, Jesus na tempestade, enfim, é interessante porque ela fala muito bem sobre essa dupla natureza de Cristo, né? Quem é esse homem que até o vento e o mar obedecem? Então, isso é evidente em todas as escrituras, enfim. Como ensina as escrituras, isso não é uma contradição. Por um milagre divino, Jesus foi gerado e não criado pela pecadora Maria. Enfim, diferente do que muitos católicos e padres dizem, que Maria sempre foi virgem e santa e perfeita, enfim. Muitos chamam ela até de redentora, corredentora, ou algo do tipo, que é uma blasfêmia. E Jesus não foi criado, ele não começou a existir no ventre de Maria. O verbo se fez carne, como está enfim, no princípio era o verbo. E nós vimos o verbo vir a este mundo. E ele foi gerado dentro do ventre de Maria, e não criado, ele não começou a existir ali. Isso é notório em todas as escrituras, enfim, em milhares de confissões de fé, catecismos, enfim. E como homem, o Jesus homem, o que mais impressionou Jesus foram os estranhos, os de longe, pessoas que ele nunca tinha ouvido falar o nome e não os seus discípulos. Lembre-se da oferta da viúva, lembra da Marcos 12, 41 a 44? Que ela impressionou Jesus. Da fé do centurião, né? Mateus 8, 9 e 10. O homem que entrou pelo telhado da casa onde Jesus estava, Marcos 2, 4, né? Ele fez algo tão inesperado, digamos assim, para Jesus Cristo como homem, né? A sua natureza humana se espantou com aquilo. O telhado quebrou tudo e desceram um homem lá que ele ganhou muito mais que a cura física, ele ganhou até o perdão dos pecados. Ou então a mulher do vaso de alabastro que eu acabei de comentar aqui, né? E para encerrar esse vídeo eu quero dizer como é triste, né? Quando quem impressiona Jesus são os ímpios e os estranhos e não os seus discípulos que vivem todos os dias perto dele. Não é de se espantar que Cristo chamou eles de servos inúteis. Será que hoje você vai surpreender Jesus, se é que isso é possível? Ou ele continuará bocejando de tédio, olhando a sua rotina vergonhosa? Então, esse aqui é o vídeo sobre a pecadora que roubou o coração de Jesus. Roubou entre aspas. Eu creio que quem acompanhou o vídeo inteiro vai entender o que eu quis dizer com o título desse vídeo. Então, como será o seu dia hoje? Será mais do mesmo? Ou, através desse vídeo da minha vida, Deus, Espírito Santo, vai te fazer surpreender o Deus Filho para a glória de Deus Pai. Amém e amém.